O plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a discutir a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Há 3 anos a questão já havia sido analisada pelos ministros, mas agora um novo processo reacende o debate na Corte. O plenário começou a julgar um recurso com repercussão geral reconhecida, em que se discute se o ICMS integra ou não a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 2014, a questão já havia sido debatida pela Corte, que decidiu pela não incidência do imposto. Mas a decisão só valeu para um caso específico. Até o momento, 4 ministros acompanharam a relatora, a ministra Carmen Lúcia, pela manutenção da jurisprudência do Supremo. O ICMS incide sobre todo o valor da operação, porque o regime de compensação importa na circunstância de, em algum momento da cadeia de operações, haver saldo a pagar do tributo se a venda for realizada em montante superior ao da aquisição, e na medida dessa mais-valia, ou seja, ela fica indeterminável até se efetivar a operação subsequente, afastando-se, pois, da composição do custo, devendo ser excluído da base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS. É inegável que o ICMS abarca todo o processo e o contribuinte não inclui como faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública, tratando-se, como afirmado por Aliomar Balieiro, de ingresso. Com esses fundamentos, concluo que o valor correspondente ao ICMS não pode ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Eu estou invocando o filtro constitucional para fazer a leitura da legislação infraconstitucional, inclusive no que diz respeito a esses tributos cobrados por fora, né, e que levam a essa situação, em termos de direito infraconstitucional posto, né, essa distinção entre ICMS e IPI, 2 impostos indiretos que estão tendo estão levando a um equacionamento diferente, que eu entendo que não pode prevalecer à luz do texto constitucional com o conteúdo que eu empresto a estes conceitos na linha da jurisprudência que se firmou nessa Corte. O ICMS não poderá integrar a base de cálculo da COFINS. Primeiro, porque o alcance do conceito constitucional de faturamento e receita não permite referida dilação na base de cálculo da exação. 2, isso representaria afronta aos princípios da isonomia e da capacidade retributiva. E mais, afrontaria também o previsto no artigo 154 da Constituição Federal, já que não há essa autorização constitucional, por quanto se utilizaria a mesma base de cálculo para a incidência de 2 tributos. O ministro Edson Fachin abriu a divergência. O valor do ICMS destacado na nota, devido e recolhido pela sociedade empresária, compõe seu faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS e à COFINS, por ser integrante do conceito de receita bruta, base de cálculo das referidas exações, e assim que voto com a negativa do provimento pedindo vênia a Vossa Excelência. Ele foi acompanhado por 2 ministros. Esta exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, ela traz, e a esse ponto eu me referi logo no início, um potencial relevante de desequilíbrio sistêmico, porque, como disse, tradicionalmente, o imposto já figura na base de cálculo, como dei o exemplo do imposto de renda, como funcionava aqui no ICMS, como funciona com o ISS. Só que agora, diante da decisão do Supremo, no recurso extraordinário 240895, os tribunais inferiores e o próprio STJ já estão mudando essa orientação e excluindo da base de cálculo outros tributos, inclusive o ISS. Nós estamos aqui alterando uma técnica que tem não 25 lustros, uma técnica que tem talvez, não 2 lustros e meio, uma técnica que tem 6 lustros. Uma